Palco é todo seu, mestre. Tá sem áudio, Marcelo. Tem que ligar o áudio. Já ativei. Mestre? Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer o convite que o Marcelo nos fez para participar dessa sala, que a gente considera uma sala de imersão científica sobre reconstruções teciduais, e também parabenizar tanto o Ângelo como o Hugo, que nos anteciparam nas apresentações. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre reconstrução de maxila severamente atrófica, reconstruída com osso autógeno obtido de calota craniana. O osso alveolar, ele é a porção da maxila e da mandíbula que forma e suporta os alvéolos dentários. E é um tipo de osso que se mantém justamente na presença dos dentes por causa dos movimentos de intrusão e extrusão que os dentes exercem sobre o processo alveolar, fazendo com que a disposição dos cristais de hidroxiapatita e das fibras colágenas do osso alveolar realmente fiquem organizados diante deste sistema de pressão e de carga. Quando um dente é extraído, acaba-se essa força e o sistema harvesiano pré-existente ele torna-se inútil. E nós vamos ter na sequência o que nós chamamos de uma adaptação deste processo alveolar a um novo sistema de pressões e forças locais e se inicia com uma reabsorção realizada pelos osteoclastos e, na sequência, há uma neoformação óssea de um sistema harvesiano adequado àquela nova situação. A maxila, como nós sabemos, ela apresenta uma remodelação óssea de aproximadamente 25% após um ano das exodontias. E após 3 anos, esta remodelação óssea pode chegar a 40% a 60% na espessura vestíbulo-palatina, o que acaba dificultando muito a instalação dos implantes, outras vezes até mesmo a confecção da prótese. Assim, nós temos o processo alveolar na presença dos dentes. Após o desdentamento, nós temos que essa relação maxilo-mandibular ela fica extremamente, então, desfavorável. E, neste caso, nós podemos ver onde que seriam instalados os implantes sob o ponto de vista protético, mostrando que, caso sejam instalados implantes com ancoragem palatina ou mesmo fixações zigomáticas, nós teríamos na prótese uma compensação protética bastante grande para prover o suporte de lábio para o paciente. Nesses casos, então, nós podemos ter inúmeras técnicas para favorecer os aumentos horizontal ou vertical. E nós temos desde a distração osteogênica, o enxerto interposicional, o bone ring, que o Marcelo vai falar, indicados para as deficiências ósseas, notadamente verticais, e nós vamos encontrar o split crest e os enxertos que são indicados para as deficiências ósseas horizontais. Lembrando que o enxerto ósseo autógeno, em bloco, para grandes reconstruções, eles poderão ser obtidos tanto da calota craniana como da crista ilíaca. A vantagem da crista ilíaca é que nós conseguimos fazer os blocos em forma de L ou em forma de J
e, em um mesmo bloco, corrigirmos tanto a altura como a espessura, o que não é possível quando nós utilizamos os enxertos obtidos de calota craniana. Assim, nós vamos falar com vocês sobre esses enxertos ósseos obtidos da calota craniana, basicamente do osso parietal. As indicações para este tipo de procedimento, prioritariamente para as deficiências horizontais, quando há impossibilidade de instalar implantes em posição proteticamente favorável e também para melhorar uma relação maxilomandibular e, como vocês viram naquele modelo anterior, ela está extremamente prejudicada. O osso parietal, ele é um osso interessante, porque além dele ser um osso plano, ele não tem inserções musculares. Faz com que nós tenhamos uma condição de pós-operatório excelente com relação à sintomatologia. A característica desse osso é córtico-medular e nós temos uma grande quantidade de osso que pode ser obtida desta região. As desvantagens, como eu já disse inicialmente, está indicado apenas para as deficiências horizontais e também nós podemos ter, muito embora não seja a nossa experiência, a literatura nos fala que existe uma maior dificuldade de aceitação do paciente. Ao longo do tempo, nós fazemos esse tipo de procedimento desde o final da década de 80, nós vamos ver que, ao longo desses anos, nós fomos adaptando as técnicas e melhorando, procurando melhorar tanto a relação de obtenção de tecido ósseo, como também do pós-operatório. E nós publicamos um trabalho, juntamente com o neurocirurgião Marco Túlio França, na revista de neurocirurgia, procurando mostrar essa técnica que nós desenvolvemos aí ao longo dos anos. Algumas preocupações fizeram com que nós desenvolvêssemos essa técnica que nós consideramos, ou que nós chamamos de técnica pessoal. A primeira é a preocupação com o seio sagital. O seio sagital, ele está presente nas pessoas, basicamente na linha mediana do crânio. E este centro sagital, se nós atingirmos durante uma osteotomia, nós temos uma hemorragia bastante grande e podemos ter, segundo a literatura nos fala, até 30% de mortalidade. Vejam, então, que a nossa técnica, a técnica desenvolvida pelo Marco Túlio e pelo grupo nosso de Araçatuba, a primeira preocupação era preservar esta região mediana do crânio. Esta região mediana do crânio. Então, nós vamos colocar o paciente numa posição neutra, ou seja, a cabeça reta na mesa cirúrgica, e vamos definir o centro do crânio do paciente. Na sequência, a referência que nós temos, já que nós fazemos a opção pela incisão linear ao invés da incisão bicoronal, é tomarmos como referência o canto externo do olho. E essas referências são importantes e essas linhas, elas deverão ser paralelas entre si. O que nós fazemos como referência para definirmos esta linha aqui no couro cabeludo do paciente? Nós repartimos o cabelo dele, ou o cabelo da paciente, exatamente
coincidindo com o canto externo do olho ou em torno de 2 dedos da linha sagital ou da sutura sagital do paciente. Então, vejam, 2 dedos da linha, onde seria a sutura sagital do paciente, 2 dedos, e nós vamos repartir o cabelo, já que hoje não se faz mais a tricotomia para esse tipo de procedimento. Este repartido e a sutura sagital deverão estar paralelos. Outro detalhe que nós nos preocupamos, para que não haja a cicatriz aparente, nós também tomamos 2 dedos da linha do cabelo. Assim, para pacientes calvos ou com pouco cabelo, esta técnica não está indicada. Então, nós vemos aqui em um crânio, onde seria a linha do repartido e a área onde nós vamos remover ou fazer a osteotomia e remover os blocos ósseos. Vejam que ela fica distante do centro sagital e, com isso, nós temos mais certeza de que nós não teremos a complicação no transoperatório. Aqui nós vemos um repartido em uma paciente, um repartido que vai estar paralelo, portanto, a esta sutura sagital. E o local onde nós vamos fazer a obtenção do enxerto. Se nós olharmos nesta área, exatamente onde será realizada a incisão linear, 2 dedos aproximadamente da linha do cabelo, sobre o osso parietal e paralelo à sutura sagital. Após nós fazermos a incisão, nós vamos isolar o campo, a área cirúrgica, com campos operatórios. E para que nós não tenhamos hemorragia advinda do couro cabeludo e para que nós tenhamos a estabilização destes campos operatórios, nós nos utilizamos desses grampos da neurocirurgia que se chamam grampos de Raney. Vejam aqui os grampos instalados, apreendendo os campos operatórios e depois, com um afastador autoestático, nós afastamos a área da incisão e expomos aqui o osso parietal. Aqui nós vemos a área de tecido que ficou ainda sem descolar, por ser a área mais próxima aqui da sutura sagital. Na sequência, na nossa técnica, nós vamos determinar a espessura do crânio. Então, o neurocirurgião utiliza-se de um instrumento chamado trépano cirúrgico, tanto na região anterior como na região posterior do parietal, no sentido de romper a cortical externa, a camada diploica e deixar intacta a cortical interna do crânio. Neste momento, o neurocirurgião passa a nos auxiliar e nós vamos fazer a divisão do parietal em blocos, para que nós possamos depois remover bloco a bloco e evitarmos fraturar esse bloco. Justamente por isso, nós fazemos várias divisões desses blocos, sendo que esses centrais, normalmente a gente usa para os aumentos em espessura, e os blocos laterais de tamanho menor, a gente usa para fazer a particulação desses blocos para o enxerto sinusal. A hemostasia da área doadora
ela é feita com bone wax. Alguns profissionais preferem fazer uma proteção com uma placa de resina acrílica. Nós preferimos usar a bone wax apenas para fazermos a hemostasia. Ela se apresenta em bastão. Nós vamos fazer a colocação desse bone wax no leito doador, comprimirmos contra o remanescente da camada diploica, que é o osso medular, e depois que nós fazemos isso, remove-se o excesso desta cera óssea, porque este não é um material reabsorvível. E se nós deixarmos em excesso, nós poderemos ter a soltura de fragmentos deste produto e gerarmos uma reação de corpo estranho, tendo a necessidade de fazer a drenagem, muitas vezes, do abscesso. Razão pela qual nós removemos o excesso e vejam que nas bordas da osteotomia nós fazemos também um plano inclinado, no sentido do paciente, ao passar a mão sobre o couro cabeludo, ele não sinta um degrau, não sinta uma depressão exagerada. Após essa realização da hemostasia e do plano inclinado, se faz a sutura tanto do plano profundo, com Vicryl 2.0, como do couro cabeludo na área superficial com fio de nylon. Fazemos um curativo compressivo na região e a parte de obtenção do osso autógeno está concluída. Faz-se a inversão dos tubos da anestesia, já que esse procedimento é feito sob anestesia geral, e passamos a trabalhar na cavidade bucal. Então, vejam aqui uma maxila severamente atrófica, fazendo-se a incisão. Como o Hugo disse, nas maxilas totais, nós lançamos mão para facilitar, para visualizar o campo operatório das incisões relaxantes, tanto distais, como também podemos fazer uma incisão relaxante na linha mediana, de forma que a gente tenha 2 retalhos separados. Aqui observem a espessura da crista do rebordo, aproximadamente de 2 milímetros. Este é um detalhe que nós usamos sempre que possível nos nossos casos, que é a instalação de implantes provisórios. Por que nós instalamos o implante provisório? Para que o paciente use, a partir do dia seguinte da cirurgia, uma prótese total com este sistema de retenção, como se fosse uma overdenture, só que nós desgastamos toda a flange vestibular que estaria em contato com os blocos do enxerto autógeno, como vocês vão ver. Fazemos aqui os levantamentos sinusais dos 2 lados, aqui o osso particulado, que vai ser colocado como material de preenchimento, e como o Hugo disse, a importância de nós fazermos proteção da membrana sinusal. Nós temos usado esta membrana de pericárdio bovino, chamado TechGraft, para fazer esta proteção. E quando nós não colocamos o próprio bloco de osso fechando aqui a janela lateral, a janela de acesso ao seio maxilar, nós também utilizamos uma membrana de colágeno nesta região. Vejam aqui o seio, todo ele preenchido, e, na sequência, após fazermos o preparo do leito receptor por meio de uma decorticalização e de perfuração, nós vamos iniciar as instalações dos blocos. Vejam aqui, neste caso,
Esta paciente tinha 2 milímetros iniciais de crista e, após a instalação dos blocos, passou a ter 7 milímetros no pós-operatório imediato. Aqui os blocos instalados e vejam aqui os blocos distais fechando praticamente aquela janela de acesso ao seio maxilar. Nem sempre é possível nós utilizarmos esses blocos. Somente é possível quando nós temos osso suficiente para estabilizar um parafuso de enxerto. Uma visão oclusal, mostrando aqui os blocos instalados, e estes espaços entre os blocos, nós podemos preenchê-los com osso autógeno particulado e nunca usarmos nenhum tipo de biomaterial entre o enxerto e o leito receptor. A sutura com Vicryl 4 ou 5.0, que será removida 21 dias após o procedimento. Vejam aqui a radiografia no pós-operatório imediato dos blocos dos 2 implantes provisórios. Aqui nós temos, após a remoção da sutura, a visualização das bolas que acompanhavam aqui este implante provisório, a cápsula que vai servir como agente de retenção junto a esses implantes, já capturados na prótese, e observem a prótese com a remoção de toda a flange vestibular. Assim, esta prótese, ela fica apoiada no tuber, tem o vedamento posterior pelo palato e na região anterior nós temos aqui os agentes de retenção. Quando não for possível instalar esses implantes provisórios, nós vamos ter que contar com a colaboração do paciente e ele utilizar esses outros agentes, tipo corega, fixodente, na parte do palato da prótese, para que ele mantenha essa prótese com alguma retenção. E aí nós temos uma série de questionamentos que acabam surgindo. O enxerto autógeno em bloco, ele pode reabsorver no período de sua incorporação ao leito receptor? E aqui nós vemos um caso onde nós temos algo incomum de acontecer nos enxertos obtidos do osso parietal, que é a presença de alguma reabsorção um pouco maior. Nós temos normalmente um arredondamento das bordas do enxerto, mas para tirar essa dúvida, nós fizemos um trabalho que foi publicado agora este ano, em 2020, em janeiro de 2020, nesta revista, onde nós avaliamos o processo de reabsorção dos ossos, osso autógeno, que foi utilizado para reconstruir maxilas severamente atróficas. Utilizamos 12 pacientes, tomografias de 12 pacientes, e fizemos a medida de 40 blocos do osso parietal. Para esse trabalho, nós desenvolvemos uma metodologia, onde nós medíamos a espessura a nível de crista, a nível de terço médio e a nível apical. Isso no tempo pré-operatório, no tempo pós-operatório imediato e 6 meses depois. Então, em 3 tempos operatórios, nós fazíamos estas medidas. Entre um terço e outro, nós tínhamos aqui ao redor de 5 milímetros medidos na tomografia computadorizada. E observem que, em média, o enxerto da calvária, ele reabsorve 13,4%. Isso na experiência desta pesquisa, onde a maior reabsorção ocorreu justamente junto à crista alveolar. E por que isso?
porque nós temos na crista alveolar a área menos espessa, ou mais delgada de todo o processo alveolar. E com isso a gente acaba tendo uma dificuldade maior de vascularização desse enxerto, razão pela qual nós perdemos esta espessura. Aqui nós fizemos uma medida considerando a espessura dos leitos e vejam que quando nós temos 2 milímetros, abaixo de 2 milímetros, ou entre 2 e 4 milímetros, foi quando nós tivemos, então, uma remodelação, uma reabsorção do enxerto maior, diferente daquele leito em que nós tínhamos mais de 4 milímetros de espessura, mostrando que o osso remanescente é importantíssimo para a manutenção do volume do enxerto, o volume obtido, então, no pós-operatório imediato. Aqui nós vemos, após o tempo de reparo, e vejam aqui o caso desta paciente, com remodelações pequenas, basicamente as remodelações ou arredondamento dos blocos, mas observem os parafusos de enxerto praticamente justapostos ao próprio bloco, mostrando que a calvária, que o osso do parietal, tem uma pequena reabsorção, notadamente na região de crista e menos na região média e apical do bloco. Quando nós pensamos nos enxertos de seio maxilar, que nós realizamos normalmente nas maxilas severamente atróficas, nós também fizemos uma medida para avaliar como é que isso se fazia. E, neste caso, nós fizemos avaliações histológicas aqui do bloco ósseo, onde o Luiz Francisco Coradazzi, orientado pelo IDELMO, usou 10 pacientes, onde ele fez as biópsias dos blocos, e vocês observem no enxerto autógeno, 6 meses depois, já havendo ilhas de revascularização desse tecido, até que, ao longo do tempo, ele vai ser totalmente substituído. E aqui a área da interface, onde nós temos uma interface ainda delicada, 4 a 6 meses depois do enxerto, razão pela qual nós não devemos, em áreas de reconstrução por meio de blocos ósseos, instalarmos implantes compressivos, e sim fazermos uso dos implantes self-tap, porque eles vão exercer menos pressão nesta região da interface. Com relação ao seio maxilar, nós vamos encontrar no seio maxilar, feito com osso autógeno, aqui uma microtomografia, na tese da Camila, que nós fomos co-orientador, juntamente com o professor Osni, o professor John Davis, e aqui 8 semanas depois, o tecido ósseo que se formou na cavidade sinusal, quando nós tivemos a utilização do osso autógeno. Agora, o que acontece na cavidade sinusal? Inicialmente, nós temos a formação do coágulo sanguíneo, e isso foi já bastante abordado pelo Ângelo. Depois, nós temos o preenchimento da cavidade sinusal, podendo ser osso autógeno puro ou osso autógeno associado a um biomaterial inorgânico, em uma proporção de meio a meio. E nós vamos encontrar, inicialmente, o reparo do seio maxilar acontecendo a partir das paredes ósseas do seio maxilar e do periósteo da membrana sinusal. Então, nós temos o início da formação óssea até que nós tenhamos uma situação como esta ao redor dos 4 meses, e aos 6 meses, quando nós temos já
ou tecido ósseo mais maduro para, inclusive, favorecer a estabilidade inicial de um implante, nós temos, quando utilizamos o tecido autógeno como enxerto, nós temos uma retração tecidual, ou seja, uma perda em altura. Todas as vezes que se utiliza somente osso autógeno, nós teremos essa perda em altura, notadamente quando esse osso autógeno é obtido da crista ilíaca ou quando ele é obtido da região do túber. Já quando nós temos componentes corticais mais presentes, como o mento, a calvária e a linha oblíqua, nós temos uma diminuição desta perda em altura. Fizemos um trabalho para avaliarmos a perda em altura quando se utiliza enxerto autógeno de osso parietal. E foi a dissertação do Roosevelt Macedo que nós orientamos na São Leopoldo Mandic. Ele se utilizou de 11 pacientes, 21 seios maxilares, e para este trabalho, o seio maxilar foi dividido em terços, terço anterior, terço médio e terço posterior. E observem que quando nós fazemos a divisão do enxerto, então nós temos aí um aumento imediato que variou de 9,70 em média na região posterior, 15,71 na região média do seio e 13,99, 14 milímetros na região anterior do seio maxilar. Após 6 meses, nós tivemos estas diminuições. De 13,99 foi para 11, de 15,71 para 12, de 9,70 para 7,4. Observem que nós tivemos uma perda bastante significativa quando nós trabalhamos, então, distantes de paredes ósseas, como, por exemplo, da parede anterior do seio maxilar, foi quando nós tivemos uma perda menor. Ou seja, nós temos uma perda ao redor de 20,7% em média nas regiões que foram enxertadas com osso autógeno puro, obtidos do osso parietal. E como que nós podemos fazer para diminuir esta perda, para que o enxerto seja mais previsível em altura? Orientamos uma outra dissertação, a dissertação do Nathan Rinaldi, onde ele utilizou-se do nosso banco de dados e fez uma dissertação em que ele compara todas as áreas em que foi utilizado osso puro com aqueles seios em que nós fizemos uma associação com material inorgânico. E vejam, então, que quando nós associamos o material inorgânico, nós temos uma perda bem diminuída em relação quando nós trabalhamos apenas com o osso autógeno, razão pela qual, atualmente, mesmo que nós estejamos trabalhando em hospital, nesses procedimentos de calvária ou de crista ilíaca, nós associamos os materiais inorgânicos para que a gente possa manter o máximo possível a altura do enxerto sinusal. A proporção que se usa é meio a meio. Quando nós utilizamos somente blocos ósseos, nós aguardamos 4 meses para instalar os implantes. Quando nós fazemos os blocos para os aumentos horizontais e os seios maxilares para o aumento vertical, nós aguardamos no mínimo 6 meses. O ideal é que a gente aguardasse de 8 meses a 1 ano, mas nos nossos trabalhos nós temos aguardado 6 meses. Faz-se a instalação dos implantes, de forma que eles tenham ou proporcionem uma solução protética, e aqui vejam o resultado com uma prótese protocolo. Neste caso, este implante provisório
acabou permanecendo porque ele estava ósseo integrado. E aqui uma radiografia com 13 anos de controle desse caso anterior, mostrando então a manutenção dos enxertos, praticamente com mínimo de perda óssea periimplantar. E aí nós temos outros questionamentos que podemos fazer. Qual é o índice de perda de implantes em maxilas submetidas ao enxerto ósseo autógeno obtido de osso parietal? Existe perda óssea periimplantar? Qual é o grau de satisfação do paciente? E para isso, orientamos uma outra dissertação, também defendida na São Leopoldo Mandic, pela Janice Quiles, onde ela fez um levantamento de pacientes e ela observou que a sobrevivência dos implantes, que lá no início, quando foi iniciada a parte de reconstrução, era em torno de 70%, no máximo 80%, nós tivemos nessas maxilas severamente atróficas, com mínimo de residual de osso primitivo, quase 93% na região anterior e quase 91,5% na região posterior da maxila. Pensando na perda óssea periimplantar, fizemos as medidas da perda óssea periimplantar nesses implantes que foram instalados em áreas de enxerto de osso parietal e tivemos, após um tempo variável de 5 a mais de 11 anos de controle, 1,75% na parte mesial do implante e 1,78% na parte distal, sem diferença significativa entre esses dois dados. E com relação à satisfação do paciente, nos perguntam muito se o paciente aceita fácil esse tipo de procedimento. Nós não temos problemas de mostrar ao paciente a vantagem desse tipo de procedimento. E vejam aqui que 100% dos pacientes entrevistados e que foram submetidos a esta cirurgia indicariam o procedimento para outras pessoas ou mesmo eles, se fosse necessário, submeteriam novamente ao procedimento. E com relação ao estágio cirúrgico, complicação e dor, nós tivemos apenas reclamação ou desconforto ou insatisfação de 3,83% dos pacientes, mostrando ser uma técnica segura, uma técnica que, após superada aquela fase do medo de se mexer na cabeça, de tirar osso da cabeça, o paciente acaba tendo grande satisfação com o resultado. E, para finalizar, nós vamos falar das vantagens e desvantagens dos enxertos autógenos obtidos do osso parietal. Vejam a desvantagem em relação à crista ilíaca, que se eu quiser fazer o aumento horizontal e o aumento vertical, eu tenho que utilizar 2 blocos. E este bloco, ele acaba sendo o bloco mais prejudicado, justamente porque o leito receptor na crista ilíaca, como foi observado, é aquele de menor espessura, portanto, é o bloco que não terá uma revascularização em tempo adequado e a gente acaba tendo a complicação de perda ou de grande reabsorção desse bloco. Então, esta é uma desvantagem do osso parietal em relação à crista ilíaca, onde nós podemos fazer um enxerto em forma de L ou em forma de J. Com relação à remodelação óssea, à reabsorção, nós temos uma vantagem para o osso parietal em relação à crista ilíaca, e isso vocês podem observar no trabalho de Smolka, onde ele manteve 85% praticamente dos enxertos, havendo uma perda
bastante pequena e muito semelhante à que nós tivemos no nosso trabalho, e aqui apenas para vocês verem a espessura do osso cortical e da camada diploica desse bloco córtico medular obtido de osso parietal. É um bloco, então, que terá menos reabsorção justamente pela presença do osso cortical e pelo tipo de osso medular com trabéculas trabéculas menores do que os espaços trabeculares do osso da crista ilíaca. Então, nós temos no trabalho de Smolka muito pouca remodelação óssea e no nosso trabalho, como nós já mostramos para vocês, apenas 13,4% em média de reabsorção do enxerto autógeno de osso parietal. Esta paciente, ela nos assustou bastante. Vejo que ela foi operada em 2005. Aqui, a técnica em que a gente usava em 2005, ainda sem os grampos de Raney, sem fazer a apreensão dos campos operatórios, fazendo a remoção dos blocos e a colocação e a fixação dos blocos no processo alveolar e os 2 implantes provisórios. Essa paciente, em decorrência do marido estar trabalhando no Japão, ela acabou se mudando para o Japão e somente voltou para nós 3 anos depois para fazer os implantes. Quando ela voltou, avaliamos e vejam como estavam as cabeças dos parafusos de fixação aparentes aqui pela mucosa alveolar. Inicialmente, nós achamos que havia perdido todo o enxerto. No entanto, quando nós fizemos a incisão, nós tivemos uma surpresa de ver que os enxertos não haviam reabsorvidos, mesmo 3 anos depois, e os parafusos estavam justapostos à superfície dos blocos. Fizemos os implantes e depois essa paciente fez a prótese protocolo com outro colega numa cidade próxima. Também nós temos outra vantagem do osso parietal em relação à crista ilíaca, que é a qualidade óssea. Smolka, na sua pesquisa, mostrou que nós temos osso do tipo 1, e ele teve dos 51 casos, 41 classificados como osso tipo 1 e 10 classificados como 2 ou 3. E nós tivemos, por exemplo, neste caso, apenas para exemplificar, com implantes instalados no enxerto, visto que o osso primitivo, o osso original da paciente, era muito fino, nós tivemos 45 newton-centímetros de torque de inserção dos implantes, mostrando, então, que este é realmente um tecido ósseo de qualidade, com uma densidade comparável aí ao osso tipo 2 e, em algumas situações, osso tipo 3. E ainda nós temos uma outra vantagem do osso parietal em relação à crista ilíaca, que é o pós-operatório. Como nós não temos inserção muscular na região do osso parietal, nós temos o mínimo de sintomatologia dolorosa. O paciente, ele fica no hospital apenas no dia da cirurgia e nós damos alta no dia seguinte pela manhã, onde ele lava a cabeça e passa no consultório ou na clínica de curso para ajustar a sua overdent. Então, nós vamos entender que esse é um tipo de procedimento que aqui em Araçatuba nós temos grande experiência pelos professores lá da cirurgia da Faculdade
Odontologia da Unesp, na qual eu fiz parte até 2013, mas nós temos um grande índice de sucesso nesses procedimentos. Para finalizar, deixamos aí o nosso contato para aqueles que se interessarem em obter esses trabalhos que nós fizemos ou em ter maiores informações e fazermos uma divulgação dos nossos cursos de especialização de Araçatuba e do curso de especialização em mestrado profissionalizante em implantodontia em Campinas e São Paulo, na São Leopoldo Mandibe. Agradecemos a todos pela atenção e a oportunidade de conversarmos com vocês sobre enxerto obtido do osso parietal para a reconstrução de maxilas severamente atróficas. Muito obrigado.